O sucesso estrondoso de Superman e Batman levou a uma corrida pelo ouro na incipiente indústria dos quadrinhos. Corrida esta que envolvia impressões baratas de gibis de 10 centavos de dólar, estúdios onde roteiristas e desenhistas trabalhavam horas a fio para cumprir prazos e criar o próximo Superman, e a chance de sair daquela seara pouco respeitável, e novas editoras surgiam a cada quarteirão. A mais importante para nossa história será a All American Publications, criada por Max Gaines e Jack Leibowitz. Gaines é o homem que inventou o formato do quadrinho como conhecemos, e que será responsável pela criação da EC Comics, que sob a direção de seu filho, William Gaines, se tornaria a mais revolucionária, criativa e radical editora de quadrinhos dos Estados Unidos. Mas isso é uma outra história. A American Publications foi criada em 1938. Na época, Leibowitz era coproprietário, junto com Harry Donenfeld, da National Allied Publications, e Donenfeld financiou a criação da All American por Gaines. Donenfeld vê assim uma forma de arriscar algum dinheiro nos novos personagens, maximizando lucros e minimizando perdas, algo essencial para uma indústria tão volátil. Os dois primeiros títulos da nova editora saíram em 1939, All American Comics e Movie Comics. Movie Comics não duraria mais que 6 edições, mas a All American Comics seria o território onde nasceria alguns dos grandes super-heróis da Era de Ouro da DC Comics, Lanterna Verde, Doutor Meia-Noite, o Átomo. Mas será a quarta revista da editora que irá trazer um dos mais cativantes e surpreendentes super-heróis desta era, além de outro super-herói com raízes mitológicas. Flash Comics número 1, publicada em novembro de 1940, trazia o personagem criado por Gardner Fox e Harry Lambert, Jay Garrick, um estudante que, ao sofrer um acidente em seu laboratório e inalar vapores estranhos, adquire poderes que o permitem mover-se na velocidade da luz. Um Hermes Mercúrio moderno criado por acidente e ciência. Fox já era um dos roteiristas mais ativos da National Comics, e depois de abandonar a advocacia, encontrou nos quadrinhos e nas pulp magazines sua real vocação. Seus roteiros misturavam ciência, pseudociência e algumas explicações que beiram o esoterismo mais pop. Não apenas o roteiro usa e abusa desses limites imaginativos, mas a arte de Lambert ainda reforça a ideia geral. O uniforme do personagem é modelado como uma de suas camisas de futebol da faculdade, com um raio amarelo ao cortar o peito do herói. As botas tinham asas, em homenagem a Mercúrio. E o toque mais importante que define o personagem é que Jay também tinha um chapéu parecido com Mercúrio, o capacete de seu pai Joseph, que lutou na Primeira Guerra Mundial. Era a união da história com a mitologia, em um personagem criado para puro entretenimento barato. A arte é simples, como não poderia deixar de ser. As linhas são fortes, com cores vibrantes e sólidas por toda parte. Não é de surpreender que o melhor exemplo dessa vibração esteja no próprio Flash. As calças azuis e a camisa vermelha, cada uma com seu raio amarelo e o capacete alado, se tornaram marcas icônicas do Flash da Era de Ouro, e daria início à tradição de um dos uniformes mais icônicos e estilosos dos quadrinhos. O outro super-herói com raízes mitológicas que aparece em Flash Comics é o Gavião Negro. Também criado por Fox, a concepção do herói vai buscar na mitologia egípcia as suas fontes. Aqui Fox não apenas usa de símbolos antigos e metáforas para ligar seu novo herói a uma mitologia. Ele liga diretamente a origem de Carter Hall como Gavião Negro a um personagem mítico. Nos dias do Antigo Egito, o príncipe Khufu está envolvido em uma briga com seu rival, o sacerdote egípcio Hatshepsut. O sacerdote eventualmente captura Khufu e sua consorte, Shai-Ara, e os mata. Milênios depois, em 1940, Khufu é reencarnado como arqueólogo americano Carter Hall e Shai-Ara como Sheila Sanders. O próprio Hatshepsut reencarnou como cientista chamado Anton Hastor. Ao encontrar a antiga faca que Hatshepsut usou para matá-lo, Hall recupera suas memórias de sua vida passada e reconhece Hastor como um sacerdote maligno reencarnado. Fox usa aqui do imaginário de Alex Raymond, Hal Foster e de Edgar Burroughs. Flash Gordon, John Carter e suas aventuras são inspiração para o super-herói. Super-herói este que pode ser o exemplo mais bem acabado de como o heroísmo pode ser tão saborosamente violento, um tanto racista, sexista e politicamente incorreto. Além, é claro, de ser um pouco insano. Carter é um daqueles heróis que, olhando a retrospectiva, podemos identificar como sendo um dos primeiros anti-heróis dos gibis. Gardner Fox se firmou como um dos escritores mais importantes da Era de Ouro. Ele só está atrás de Robert Kanigher no número de gibis escritos para a DC. Leitor compulsivo, ele inseria em suas narrativas muito daquilo que podemos chamar de uma cultura de almanaque, com inúmeras referências históricas, mitológicas e por aí afora. Ele também foi o criador da Sociedade da Justiça, o primeiro supergrupo formado por personagens de diferentes editoras que juntas seriam o que entendemos como a DC Comics.
Essas editoras eram ou braços já da National Comics, ou editoras concorrentes que, diante do poder e dos advogados da National, venderam seus personagens para se livrar dos processos. A primeira aparição de um dos maiores super-heróis da época acontece em All American Comics 16. Criado por Martin Nodell, com a ajuda certeira de ninguém menos que Bill Finger, o teatral Lanterna Verde surgia com seu anel mágico e uma capa vistosa. Outro parceiro de Nodell, que irá definir ainda mais o fundo das histórias do personagem, é Alfred Bester. Bester foi o criador de vilões como Vandal Savage e Solomon Grundy, e também recriou o juramento do Lanterna Verde, uma das poucas facetas do herói que permaneceria no alvorecer da Idade de Prata. Gardner Fox e Alfred Bester, meio sem querer, terminaram por influenciar diretamente o que seria a Era de Prata dos super-heróis, em especial o lado da ficção científica. Bester se tornou um escritor de ficção científica reconhecido, e Fox também se tornaria escritor de sci-fi. Assim como Siegel e Shuster, ambos eram fãs de ficção científica antes mesmo de se aventurarem nos quadrinhos. Isso terminaria por influenciar dois grandes nomes da Era de Prata, Julius Schwartz e Mort Weisinger. Mas todos esses personagens, todos esses novos super-heróis, eram criaturas que surgiam em prol de uma demanda mercadológica. Todos buscavam repetir o sucesso de Superman e do Batman. Todos eram personagens que descobriam algum objeto mágico ou eram acidentalmente expostos a algo do tipo e viam-se com superpoderes e prontos a agir em defesa do bem e da justiça e a render alguns tostões a seus criadores e alguns milhões às editoras. Mas, como eu ia dizendo, faltava algo aqui. Faltava esses personagens de duas dimensões, a essas narrativas simplistas e por vezes repetitivas, um olhar que enxergasse além, que enxergasse o potencial dos quadrinhos como arte, que visse nesses comics de 10 centavos de dólar uma revolução. Era preciso de alguém que não risse dos quadrinhos. E este alguém era William Moulton Marston, e a personagem que ele criaria conquistaria o mundo e se tornaria tão importante quanto a dupla Superman e Batman. A Mulher Maravilha surgiu não como um chamariz marqueteiro criado para vender ainda mais revistas. Ao contrário, ela nasce como um projeto especial, pensado e meticulosamente arquitetado por Marston como uma HQ que tinha a intenção de mudar hábitos e abrir as portas de novos universos aos leitores. Ainda que muitos destes eram jovens demais para entender as nuances e intenções de Marston. Ele era fascinado pelos quadrinhos. Em uma entrevista, arquitetada por ele e uma de suas esposas, apareceu uma revista chamada The Family Circle, um veículo para as ideias de Marston. Ele falou explicitamente sobre o poder dos quadrinhos. Durante quase 2 décadas, cerca de 200 histórias marcharam constantemente nos jornais de domingo, e diariamente. Em seguida, presto, Superman apareceu. Os quadrinhos deram outro grande salto à frente. Superman, o sobrenatural, o estupendo, a grande e última personificação de todos os sonhos de infância, de força e poder. Até o advento do Superman, quase todos os personagens das histórias mantinham algumas características e limitações humanas. Suas aventuras foram reais, no sentido que se expuseram ao perigo, como fazem os humanos comuns, e sofreram várias derrotas, pancadas fortes e ferimentos dolorosos no decorrer da conquista de suas inevitáveis vitórias. Mas o Superman não pode se machucar. Sua pele derrama balas como gotas de chuva. Ele não pode ser esmagado, afogado, queimado, envenenado ou ferido. Sua força é colossal. Ele pula sobre arranha-céus, corre mais rápido que uma bala e empurra os transatlânticos à sua frente enquanto nada debaixo d'água. Diante de tal declaração, vemos que Marston entendia como poucos o impacto dos quadrinhos naqueles primeiros anos. Mais ainda, ele sabia que para criar um novo personagem, ele precisava buscar algo diferente, e este algo era o amor. O que não poderia ser diferente, visto que Marston vivia um relacionamento duplo com suas mulheres, Elizabeth Holloway Marston e sua parceira, Olive Byrne. Marston criou então um super-herói no qual este usava o amor como arma, em vez da violência. Algo que até hoje pode soar um tanto pueril e inocente, mas veremos que a Mulher Maravilha da Era de Ouro nada tinha de inocente. Foi sua esposa Elizabeth quem sugeriu tornar o personagem uma mulher, já que quase não havia personagens de quadrinhos femininos em um papel principal. A França tinha Bécassine, de Émile Joseph Pinchon, e La Espiègle Lily, de Joe Valle, mas eram desconhecidos fora do mundo francófono. No ZEUA, a série de quadrinhos mais duradoura sobre mulheres foi Lady Bountiful, de Jane Carr. Especialmente os quadrinhos de super-heróis eram um universo masculino, com mulheres sendo donzelas em perigo. As poucas exceções eram Fantomas, de Fletcher Hanks, Viúva Negra, de George Captain Harry Sale e Invisible Scarlet O'Neil, de Russell Stan. No entanto, nenhum desses personagens foi particularmente bem sucedido. Marston, portanto, tinha espaço suficiente para inventar sua própria super-heroína, seu ícone.
Para desenhar suas aventuras, ele escolheu Harry J. Peter, um artista veterano conhecido por seus desenhos pró-sufragistas. Peter desenhou uma mulher de cabelos pretos que usa uma tiara, bustier vermelho, cinto branco, braceletes, botas douradas e uma saia escura estampada com a bandeira americana. Seu estilo ornamental e até ingênuo trazia um estranhamento divertido às histórias que flertavam com sadomasoquismo, bondage e puro fetichismo. E segundo Marston, a ideia era que a personagem fosse poderosa como o Superman, sexy como Miss Fury, com roupas insinuantes como China, a Rainha da Selva, e patriota como o Capitão América. Outra fonte visual direta para Peter era Alberto Vargas, um dos mais famosos e populares artistas da década de 40, com suas pin-ups sedutoras, belas e fatais. Originalmente, ela se chamava Suprema, mas terminou ganhando o nome de Mulher Maravilha. Suas características físicas, personalidade e atributos eram vagamente baseados nas próprias esposas de Marston. Assim como Elizabeth, a Mulher Maravilha é forte, inteligente e liberada. Seu olhar e visual era vagamente baseado em Olive, até os braceletes. Elizabeth inventou ainda as frases de efeito da Mulher Maravilha, Safo Sofredora e Grande Era, ligando a personagem diretamente à poetisa grega Safo e à deusa Hera. Porém, essas não foram as únicas peculiaridades pessoais que Marston escondeu na série. Todo o conceito foi baseado em suas teorias de gênero, misturadas com algumas ideias da mitologia grega. A Mulher Maravilha, chamada Diana em sua cultura, mora em uma ilha distante, onde as mulheres estão no poder, é a Ilha Paraíso. A Mulher Maravilha foi esculpida em argila pela rainha local Hipólita. Era a primeira super-heroína nascida diretamente da mitologia antiga para a nova. Os deuses a abençoaram com vários dons e poderes, incluindo um dispositivo telepático chamado rádio mental. Enquanto a Mulher Maravilha é forte e inteligente, ela originalmente contava principalmente com alguns gadgets. Um deles é o seu avião invisível, um avião transparente que passa despercebido pelos inimigos, e também o seu laço da verdade. Quem quer que ela capture no laço é forçado a dizer a verdade. A analogia com a invenção do detector de mentiras de Marston é bastante óbvia. E também certas práticas sadomasoquistas de alto teor fetichista. Outra referência flagrante às suas teorias são as pulseiras da submissão da Mulher Maravilha. Ela os usa para resistir aos raios de energia e tiros, mas em sua cultura elas também são símbolo de obediência da sua tribo, a Afrodite. A personagem estreou na 8ª edição de All Star Comics, em dezembro de 1941, data que coincidiu com o ataque a Pearl Harbor. Várias das primeiras histórias refletiram o período da guerra. O oficial de inteligência americano, Capitão Steve Trevor, cai na Ilha Paraíso. A Mulher Maravilha é então dada a tarefa de trazê-lo de volta ao seu país de origem. Sob o pseudônimo de Diana Prince, ela trabalha como enfermeira do exército e depois como secretária da Força Aérea. Ela luta contra nazistas, soldados japoneses, espiões, sabotadores e outros inimigos. A Mulher Maravilha também motiva outras mulheres a se defenderem. E, depois de apenas um mês, ela já aparecia na capa da primeira edição de Sensational Comics, em janeiro de 1942. E ela continuou sendo um personagem regular nesse título. 6 meses depois, ela recebeu uma série própria. E a revista da Mulher Maravilha foi um dos maiores sucessos durante toda a década de 40. Marston teve a liberdade criativa de fazer o que queria com o personagem, apesar de sua falta de experiência em escrever histórias em quadrinhos, ocasionalmente levar a algumas narrativas um tanto quanto longas. Originalmente, todas as histórias eram creditadas sob o pseudônimo de Charles Moulton, mas quando a Mulher Maravilha recebeu sua própria linha de gibis, ele finalmente revelou que era o seu criador. Na realidade, o quadrinho era mais um produto da família. As esposas e filhos de Marston ocasionalmente tiveram ideias para a personagem. Sua segunda esposa, Marjorie Hunton, e sua nora, Louise Marston, fizeram letras e tinta. De fato, mais mulheres trabalharam neste personagem do que homens. Joy Hummel, uma estudante de Marston, escreveu várias histórias. A partir de 1945, quando a saúde dele se agravou, ela de fato se tornou a principal escritora da série, até que ele faleceu em 1947 de câncer de pele. Enquanto a carreira em quadrinhos de Marston durou apenas os últimos 6 anos de vida, ele teve a sacada de assinar um contrato financeiramente lucrativo com a DC antes de sua morte. A empresa era contratualmente obrigada a publicar pelo menos 4 edições da série por ano, ou eles perderiam seus direitos. Como resultado, ele foi um dos poucos escritores de quadrinhos que ficou rico em sua própria criação. Como resultado, ele foi dos poucos escritores de quadrinhos que ficou rico com sua própria criação e passou sua riqueza para seus familiares sobreviventes. Os ataques atômicos lançados pelos americanos sobre Hiroshima e Nagasaki marcavam o fim da Segunda Guerra Mundial, e a National Comics, com sede de poder e dinheiro, iria fazer de tudo na próxima década para ampliar seu domínio comercial,
mesmo que para isso tivesse que ferir a indústria dos quadrinhos como um todo.